A TVE, a televisão pública da Bahia, está em festa. Em 2006, completamos 21 anos. Chegamos à maioridade e queremos dividir com você, telespectador, essa nossa alegria. Para isso, nós criamos novos programas, como este Seixas Baianas que estreia agora. Totalmente dedicado ao nosso cinema, esse primeiro programa faz uma homenagem a alguns cineastas baianos. Gente que ajudou e ajuda a construir a sétima arte aqui em nosso estado. Profissionais que você vai conhecer aqui nos Seixas Baianas e que fazem valer o seu trabalho. Mas antes, vamos viajar pela história do cinema na Bahia, iniciada há mais de 100 anos. Em 4 de dezembro de 1897, o cinematógrafo é apresentado pela primeira vez na Bahia, exatamente no Teatro Politeama, em Salvador. Um pouco mais adiante, na década de 10, Diomedes Gramacho dava início às imagens em movimento e iniciaram-se as produções das chamadas atualidades, matérias ou documentários sobre a vida social baiana. Carnaval, Lavagem do Bonfim, a Procissão dos Navegantes. Para estas festas e ritos, voltavam-se os olhares dos pioneiros do nosso cinema. A película, feita à base de nitrato de prata, era muito inflamável e Diomedes Gramacho não hesitou. Reuniu seu acervo no estúdio que possuía na Praça da Piedade e jogou no mar os negativos para evitar o incêndio. Em 1919, Cílio Bocaneira publicou o primeiro livro da América Latina sobre o tema, intitulado Os Cinemas da Bahia. E nos anos 20, era lançada a nossa primeira revista ilustrada, Artes e Artistas. Alexandre Robato Filho filmou praias, o sertão, o recôncavo, a Mata Atlântica e a Cachoeira de Paulo Afonso, enquanto Walter da Silveira lançava-se como o pioneiro da crítica sobre cinema. A criação do Clube de Cinema da Bahia, isso na década de 1950, nos colocou em contato com os filmes de vanguarda de todo o mundo. Em 1959, foi lançado o primeiro filme de longa-metragem da Bahia. Era Redenção, dirigido por Roberto Pires, que fez parte de uma geração atuante, mais tarde capitaneada por Glauber Rocha e o Cinema Novo, e sua busca por uma linguagem brasileira de cinema. Com Glauber Rocha, o cinema baiano tornou-se internacional. Mesmo após o declínio da atividade, especialmente ao longo dos anos 80, a retomada do cinema brasileiro, na década de 90, contou também com a Bahia na trajetória de seu refortalecimento. Vamos conhecer mais de perto alguns cineastas que contribuíram e contribuem para o cinema baiano. Começando por Fernando Bellens, que se apresenta neste trecho do documentário Bahia em Tempo de Cinema, narrado por Sônia Dias e produzido aqui pela TVE. Terra, por mais distante, o errante navegante. Fernando Bellens é de Poções, Bahia, terra de açudes e terra seca. Nascido sob o signo de Touro, regido por uma Vênus feroz e tempestuosa, Iemanjá é a mãe de todos os seus filmes, Axé. O primeiro curta chamou-se Viva o Cinema. Era um grito indignado contra o AI-5, com uma única imagem e sem som. Foi proibido, sequestrado e destruído pelo rigor da censura da época, quando apresentado para a seleção da segunda jornada nordestina de curta-metragem. No ano de 1972, era habitual censurar até o silêncio. A partir daí, Bellens percebeu que tinha algo a dizer e não parou mais de produzir uma série de filmes experimentais onde o conteúdo determinava a forma. A censura, que não dava trégua, voltou a proibir o seu Ora Bombas, ou A Pequena História do Pau-Brasil, sobre a vergonha nacional do terrorismo de Estado no episódio do Rio Centro. Bellens teve magníficos mestres. Aprendeu com Jean-Claude Bernadette que o cinema é pulsão visceral. Com Leonardo Valle, a estética do enquadramento.
Com Guido Araújo, que a luta continua sempre. No Ickba, com Roland Schaffner. A grandeza na simplicidade de Fassbinder, Herzog e Wim Wenders. Com Peter Pritzgoda, a precisão do corte. E com os amigos da Lumbra Cinematográfica, a beleza de realizar. Nas bitolas de 16 e 35 milímetros, realizou Crianças de Mundo Novo, Europa Luanda Bahia, Fibra, Anil e o média-metragem Héteros, a comédia. Famílias heterossexuais tendem a se casar com simulacros dos pais. Seu cinema inusitado recebeu curiosamente o prêmio especial do júri em Brasília, Gramado e no Festival de Toronto. Participou dos festivais de Oberhausen e por 2 vezes foi a Tampere, Uppsala, Chicago, Londres, Caracas, Havana e muitos outros. No seu último filme, preparou-se para o fascinante e perigoso voo do longa-metragem. Para isto, trabalhou com Patrício Bisso, Rita Semani, Hélio Silva, Paula Ribeiro, Luciano Floquet, Moisés Augusto, Chico Drummond e a nossa iglu dos anos 90, a Truque Cine e TV. Estava pronto. Conhecia cada momento do fazer cinema. Aí, então, adaptou o livro da sua sempre amada Dinorah, Prêmio Casa de las Américas de 82. Agora tem nas mãos o roteiro finalizado de Invasão Vila Brasil. O furto, o estupro, o rapto pútrido, o fétido, sequestro, o adjetivo esdrúxo em onde o cujo faz a curva, o cu do mundo, este nosso sítio. O crime estúpido, criminoso só, substantivo, comum. Estamos agora com Fernando Bellens, já numa locação do seu projeto Invasão Vila Brasil. Vamos saber aqui do Fernando como que nasceu a ideia desse filme. Bem, a ideia do filme nasceu de um livro, que é de Dinorah do Vale, que escreveu, uma escritora paulista, retratando a alma do povo brasileiro. Essa coisa que o cinema brasileiro nunca tratou muito bem. Éramos épicos ou éramos trágicos, e o drama brasileiro, a alma, o sofrimento, o trabalho. Isso eu sinto que o cinema brasileiro nunca tratou muito bem. E o livro trata muito disso, coloca os desempregados, os lutadores, as mães coragens. Então, o livro e o filme pretendo que seja feito disso. No próximo bloco, mais 2 cineastas estarão aqui com a gente. Aguarde só um instantinho. A inquietação, a busca por uma linguagem própria e o desafio de fazer cinema são a marca de Edgar Navarro e Túnez Pinheira, que Sônia Dias nos apresenta agora. Este é o cineasta Edgar Navarro, quando era apenas uma criança. Àquela altura, nem ele mesmo podia imaginar que viria a fazer filmes um dia. Quando eu canto, que se cuide, quem não for meu irmão, meu canto, punhalada, não conheço perdão quando eu rio. Seu espírito irrequieto e provocador adotaria uma estética de impacto e escândalo, como forma de expor a face oculta de um mundo que, segundo ele, é cada vez mais cúmplice da representação coletiva que nos afasta da criança íntegra que fomos um dia. Edgar Navarro destacou-se no movimento super-oitista, que teve seu auge na década de 70. Porta de Fogo marcou a estreia do cineasta na bitola de 35 milímetros. Trata-se de um curta-metragem sobre a morte do capitão guerrilheiro Carlos Lamarca, no sertão da Bahia.
O filme conquistou importantes prêmios, entre os quais o de melhor filme e melhor roteiro no Festival de Brasília. O segundo curta-metragem realizado por Edgar foi Lim e Catazan. O filme também ganhou prêmios importantes no Festival de Brasília. Melhor filme, melhor montagem e melhor ator para Hinaldo Santana. Foi selecionado para o Festival Internacional de Oberhausen, Mannheim e Melbourne. O outro filme de Edgar Navarro é o média-metragem Super Outro, que tem como cenário as ruas de Salvador e como personagem central a figura tragicômica de um louco de rua que, através de sua imagem alucinada, tenta libertar-se da miséria que o assedia. Lançado no Festival de Gramado, Super Outro conquistou os prêmios de melhor filme, melhor direção e melhor ator para Bertrand Duarte. Foi selecionado para os festivais de Havana, Troia, Nova York e Helsinki. Trata-se de um cult apontado por Caetano Veloso como um dos melhores filmes da última década. Brasileiros e brasileiras, o Brasil espera que cada um cumpra com seu dever. E o meu dever é voar. Meu nome é Orson Antônio Vieira, conselheiro de Peixote Super Outro. Durante a depressão vivida pelo cinema brasileiro nos últimos anos, Edgar realizou o vídeo intitulado Talento Demais, uma resenha histórica do cinema baiano, desde os pioneiros até os nossos dias, ressaltando as dificuldades de se fazer cinema na Bahia. Talento demais! Parece que agora, Edgar começa a fazer o caminho de volta. O resgate da integridade primordial perdida em algum lugar da infância é um dos motes do seu novo projeto, O Homem que Não Dormia. O filme se passa na Chapada Diamantina. Ele trata, na verdade, de personagens que estão em conflito, buscando, na verdade, o conhecimento de si mesmo. É um encontro do ser humano com a esfinge. A história de um homem temente a Deus, que vive entre a culpa e a blasfêmia, não é? Porque é através da blasfêmia que ele consegue a redenção. Que o Homem que Não Dormia é um andarilho, é uma espécie de Édipo sertanejo, que ele não sabe que a causa da sua infelicidade, da sua angústia, da sua dor, reside nele mesmo. E mistura-se isso com a história de mitologia popular. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. O meu verbo agora é eu quero. O meu filme, com o meu filme, eu quero mostrar. Dá um pau nas pessoas para acordarem por causa de um palavrão até, ou por causa de uma estética revezada, por causa de um enquadramento maluco. Na verdade, eu busco a ordem através do caos. Eu quero que elas tenham um Pentecostes. Eu quero que elas encontrem uma língua de fogo que consiga penetrar na alma delas e que sussurre no seu ouvido ou diga num sonho. Talvez com esse filme eu consiga chegar
em algum lugar, chegar nessa criança e começar a trabalhar com minimalismo, talvez, com um detalhe, com coisas mais amenas, com coisas mais plácidas, que deem mais tranquilidade para a minha alma. Eu sei o que estou fazendo. Tuna Espinheira passou a infância em Porções, rincão perdido nos ermos da Caatinga baiana. Ali, o cinema era a única janela para o mundo. Assistir filmes era o maior luxo, um ato social e lúdico. Logo, logo, a vida na tela virou alumbramento, uma cegueira. Culminou e persiste até hoje em amor de perdição. Foi muito murro em ponta de faca, até conseguir realizar o seu primeiro filme, que se chamaria Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Um documentário sobre o artista maior do Nordeste, de ontem e de sempre. Daí em diante, trabalhou como técnico em filmes de curta e longa-metragens de outros diretores. Por teimosia, foi fazendo seus próprios filmes como diretor. Major Cosme de Farias, o último deus da mitologia baiana. Esse não é a tática. Vossa pátria gentil. Trabalhar quando crescer é das glórias do Brasil. Comunidade do Maciel. Há uma gota de sangue em cada poema. Tuna Espinheira ganhou vários prêmios em festivais nacionais e representou o país em inúmeros festivais fora do Brasil. Foi e é goste na vida. Recebeu todos os conselhos para mudar de profissão, mas persiste indômito, com uma alegria secreta. São Pedro da Aldeia, 10 de abril de 1995. Caro amigo ou cara amiga, o portador destas mal traçadas linhas é o conhecido homem de cinema Tuna Espinheira, de quem tenho o prazer de ser amigo e admirador nem se fala. Ele está, para minha honra, tratando de fazer um filme do meu romance Cascalho. Deus o ajude. Herberto Salles. Recentemente, o Tuna Espinheira me procurou e disse que estava com a ideia de filmar Cascalho. Eu fiquei contentíssimo, porque ele, quer dizer, uma pessoa como ele, que conhecia o livro e que tinha umas ideias muito interessantes para o script, conversou comigo e eu fiquei muito interessado e assinei um contrato com ele. Depois ele me mandou o script. Eu achei ótimo o script. Eu, por exemplo, nunca me ocorreram soluções que ele encontrou lá dentro do próprio livro e tal. Então, nós estamos agora aguardando essa tramitação burocrática aí para dar início a essa refilmagem, né, do Cascalho,
nesse roteiro agora traçado pelo Tunas Pinheira, que me parece muito bom, inclusive a parte final eu achei muito bem feita. Uma adaptação inteligente, vigorosa, tenho a impressão que, embora sem os efeitos especiais que estão muito na moda agora, pode ser um bom filme. Cascalho é um romance dos mais esplêndidos, que alcançou um sucesso de crítica e de público imenso. Foi publicado exatamente 50 anos atrás e até hoje tem sucessivas edições, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Tem mais de 11 idiomas. E, independente disso, ele é um grande romance e sempre teve comigo, enquanto leitor, uma empatia muito grande. Eu acho uma das melhores coisas escritas no Brasil em termos de literatura. É um filme que se pretende de nível altamente profissional e industrial também. A gente pretende fazer um filme para o mercado brasileiro e o mercado externo. Depois do intervalo, mais 5 nomes do cinema baiano estarão aqui com você. Chegou a vez de Joel de Almeida, Vitor Diniz e Francisco Diniz. Natural de Cruz das Almas, Joel de Almeida começou a se interessar pelo cinema a partir do momento em que, casualmente, conviveu com o genial Glauber Rocha por ocasião do período de pré-produção e filmagem do seu último filme, A Idade da Terra, entre os anos de 77 e 78. A partir desse momento eu comecei a me interessar não só em conhecer os livros, as revistas que tratavam do cinema brasileiro, como também de conhecer os filmes, né? Logo após esse momento, eu fui fazer universidade, fazer história na UFBA e me interessei de imediato em ser responsável pelo cineclube do restaurante universitário, da casa universitária. Era um momento de abertura política, promovemos exibições de filmes que não chegavam no Brasil naquele momento, porque eram filmes proibidos, né? E o cineclube prestava esse serviço, né, à comunidade acadêmica. Nós também discutíamos o cinema, não só brasileiro, mas também o cinema que se produzia na Rússia, na França, na Itália. Sua relação com esse projeto, Os Sete Sacramentos de Canudos, produzido pela ZDF, essa TV alemã? Veja bem, esse projeto nasceu em 1987, quando eu ainda trabalhava nas comunidades da região de Canudos. Foi ali que eu pude entender de verdade o que foi a guerra, o que foi Antônio Conselheiro, as pessoas de Canudos. E a partir daquele momento eu disse, pô, isso aqui dá um belo de um filme. Ele foi todo realizado
viajando pelo sertão, viajando pela região de Canudos, filmando aquilo que a gente achava que era a religiosidade popular da região de Canudos. Enfim, foi uma coisa captada no calor da hora. Isso foi uma experiência muito boa para mim. Mais recente trabalho? Agora, em 1995, eu ganhei um edital. Eu tive um projeto selecionado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia e realizei um vídeo sobre uma das salas de cinema mais antigas do mundo. E agora, qual o seu novo projeto? É uma história recente e desconhecida, né? Trata-se de um movimento messiânico, né, ocorrido na Chapada Diamantina, onde um grupo de pessoas liderado por um governador chamado Pedro Velho, né, levou até as últimas consequências o seu projeto, né, de salvação da humanidade. Esse fato ocorreu no município de Utinga, né, e havendo inclusive morte, sacrifícios de pessoas humanas. Você pretende retomar essas locações originais? O filme deve ser feito nas locações onde ocorreram os fatos. E ao mesmo tempo que você vai mostrar a região belíssima que é a Chapada Diamantina, esses aspectos físicos e geográficos da Chapada Diamantina. O filme tem muito disso, trazer a magia da natureza da região, que é uma coisa fundamental na construção da ideologia, que faz parte do universo simbólico que norteou todo aquele movimento, norteou as visões do líder messiânico, que levou toda essa população a esse tipo de relação com o homem e com a natureza. O interesse de Vitor Diniz pelo cinema começou quando fazia o curso de arquitetura na Universidade do Rio. Nessa época, filmou vários aspectos da vida brasileira, das tribos indígenas às indústrias. Seguindo sua vocação, sobretudo para o documentário, vai para Roma e realiza lá alguns trabalhos. Permanece na Europa durante 8 anos, exercendo as funções de jornalista e fotógrafo. Cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Volta ao Brasil no final dos anos 60 e monta em Salvador uma produtora cinematográfica. Realiza inúmeros documentários para a universidade, órgãos do Estado, Embrafilme, empresas privadas e para redes de televisão dos Estados Unidos e da Europa. Ele se destaca, porém, como competente diretor de fotografia de diversos longas e curtas-metragens baianos e estrangeiros. São bem mais de 20 filmes, alguns deles com prêmios em festivais. Dirigiu no Rio de Janeiro, na década de 50, os longas O Folclore do Nordeste e Cangerê. Vitor Diniz realizou também vários curtas,
destacando-se Pelourinho. Magaref e Gran Circo Internacional, ambos laureados na Jornada de Cinema da Bahia. São Francisco? É um trabalho que quero fazer há muito tempo, principalmente em cima da ecologia, da destruição da natureza no Rio São Francisco. Estão acabando com o Rio São Francisco e querem acabar mais ainda, né? Que já não estão satisfeitos com as criações de gado, com as barragens, né? Com os desmatamentos terríveis. Por exemplo, com a formação de barragens e o desmatamento, a vazão do Rio São Francisco está decrescendo muito, entende? Então está acontecendo, depois da barragem de Xingó, está acontecendo um grande problema, que quando tem maré alta, maré de lua, maré de Cisígia, que o mar, a água do mar cresce alta, vai muito alta, né? Então a água do mar invade toda a parte do Baixo São Francisco, destruindo toda a flora, a flora e a fauna do rio. E tem vários projetos de irrigação naquela região que estão inutilizados porque eles vão irrigar com água salgada e não pode, né? Então está acontecendo isso, o Rio São Francisco está se acabando e as pessoas não veem, não percebem isso. Tem que haver no Rio São Francisco um processo grande de reflorestamento da bacia do São Francisco, das matas ciliares, né? Estão derrubando até a região das nascentes de São Francisco, para fazer carvão com aquelas matas de cerrado para alimentar as pequenas siderúrgicas que tem ao longo ali no quadrilátero ferrífero, perto de Belo Horizonte. E o Rio das Velhas é o maior poluente do Rio São Francisco, com fábrica com siderúrgicas, com fábricas de produtos químicos, com mineração, com os dejetos. Todas as cidades são jogadas quase in natura no São Francisco. Eu acredito que de Belo Horizonte não. Mas jogam os dejetos todos in natura, tanto dejetos industriais como dejetos das cidades, né? Então o rio está condenado a morrer, a virar um deserto. Tem zonas desertificadas no Rio São Francisco. Inclusive a navegação já está bastante comprometida. Claro, né? Lógico. Cada chuva carrega toneladas de terra para dentro do rio, que vão se depositando ao longo do rio e param no Lago de Sobradinho. E há um prognóstico que o Lago de Sobradinho, em 30 anos, vai virar um pântano. Que vai acumulando e vai ficando raso e acaba o lago, né? Então, dinheiro, milhões de dólares jogados no lixo. Você pretende começar esse documentário... Logo que eu tenho dinheiro. Logo que você tenha o dinheiro, certo? E eu vou filmar durante um ano. Agora não será um ano corrido, né? Vou filmar nas partes, nos eventos, por exemplo, época de seca, época de cheia, não é? As manifestações culturais, a festa de Bom Jesus da Lapa, tem várias coisas, né? As festas lá em Juazeiro, da Semana Santa, o pessoal se flagela.
pernas pro artista tropeçar. Voar, fugir como o rei dos ciganos quando junta os pobres seus. Chorar, ganir como o mais pobre dos pobres dos pobres dos plebeus. E deixando a pele em cada palco e não olhar pra trás. E nem jamais dizer adeus. O projeto está de pé, o filme está de pé, o filme vai sair. E eu, como herdeiro de meu pai, sobre todos os aspectos, vou fazer o filme, porque o certificado estava em nome da empresa produtora de meu pai, que eu era sócio. Então, eu tenho uma obrigação de fazer esse filme e o filme vai sair. Entre Petrolina e Juazeiro canta velho Chico, vens de Minas, de onde o oculto do mistério se escondeu. Sei que o levas todo em ti, não me ensinas, e eu sou só eu. Para fechar essa sessão de perfis do cinema baiano, vamos assistir agora a um bate-papo entre Chico Liberato e Guido Araújo. Guido Araújo, um baiano que teve o primeiro contato com a sétima arte aos 5 anos de idade, na cidade de Castro Alves, interior da Bahia. Foi paixão à primeira vista. Depois, ainda criança, ele veio aqui para Salvador, onde começou a fazer parte da cena local e não parou mais. A gente, nesse momento aí, está vendo assim, um resultado de uma história, né, de um percurso no cinema baiano muito bom, né? Esse pessoal que está aí agora, né, 4 longa-metragens sendo produzidos e vários curtas, né? E aí a gente vê esse pessoal, né, que teve todo um currículo de participação, né, todos juntos fazendo os curtas, e chega agora, está nessa produção. Isso tem um passado e vale a pena a gente recordar como começou tudo isso. Eu acho que o curso livre de cinema tem uma importância nessa formação. Sem dúvida, Chico, o curso livre, porque foi um ponto de partida, né? Quer dizer, quando eu voltei da Europa, em fins de 1967, não existia nada aqui na Bahia em termos assim de cinema, sobretudo na área de ensino. Então, a partir do início de 68, juntamente com Walter da Silveira, criamos na Universidade Federal da Bahia o Grupo Experimental de Cinema, no qual nós tínhamos o curso livre e mais uma atividade cineclubista que fazíamos cada sábado na reitoria, né? E então, sem dúvida, isso foi da maior importância. Naquele primeiro ano foi fantástico, um entusiasmo enorme, né? O número foi uma coisa meio absurda até. Nós tivemos 70 alunos, e entre jovens, mas também pessoas já consagradas, artistas, né, plásticos, tinham vários, inclusive, né? Como Juarez Paraíso e outros. E, bom, fizemos esse curso. No ano seguinte, reduzimos o número de inscrições, porque realmente, com esse número enorme de 70, não era possível ser bem produtivo, né? E, por outro lado, também começaram a surgir outros problemas, né? Porque, em fins de 68, houve o AI-5, né? Então, nós já vivíamos num estado de ditadura, e aí a ditadura ficou 1000 vezes pior, né? Então, aquela atividade cineclubista que nós fazíamos na reitoria foi praticamente proibida, tivemos que parar. E o curso ficou uma coisa mais fechada, tal.
um número menor de alunos, porém tivemos sempre a preocupação de fazer exibições para esses alunos dentro assim, numa área restrita, quer dizer, naquela época tinha a universidade mesmo, tinha ainda funcionava a Maison de France, né? Que era um local onde nós fazíamos essas exibições, só para os alunos, no caso, né? Bom, e foram passando os anos. Aí depois, nos anos 70, uma coisa fundamental, né, que nós não podemos deixar de reconhecer, e é o período, inclusive, porque até então você era mais um homem só das artes plásticas, né? Então, a sua entrada no cinema se dá justamente nos anos 70 do século passado, né? Quando tivemos a grande felicidade, né, de ter aqui à frente, a partir justamente do ano em que começamos a jornada, em 1972, o Roland Schaffner, né, que veio para dirigir o ICBA. E ele era uma pessoa, quer dizer, ele já era o diretor do Instituto Goethe no Rio de Janeiro, o vice-diretor, né, e foi nomeado diretor aqui em Salvador. Bom, e ele é uma pessoa muito interessada em cinema, muito ligado ao jovem cinema alemão e tal, e abriu as portas, quer dizer, ele teve uma atitude que é uma coisa que eu acho muito rara, inclusive nessas representações estrangeiras, né? Porque geralmente a maioria dessas representações, por exemplo, seja a Aliança Francesa, seja o próprio Instituto Goethe, ou o que for lá, cada um procura divulgar a arte do seu país só. O Schaffner ele teve essa atitude extraordinária, porque ele, desde o primeiro momento, ele procurou juntar os artistas baianos, né? Então, não só da área de cinema, mas das artes plásticas, da música e tudo. Então, durante os anos 70, que foram anos duros, em virtude da ditadura, quer dizer, o espaço que nós tínhamos aqui em termos culturais, fantástico, foi realmente o Instituto Goethe, né? Eu estou querendo, assim, falar bastante desse comecinho, né? O curso e o Cineclube. Eu me lembro que Guido trouxe um projetor 16mm da Tchecoslováquia, e uma vez eu tomei ele emprestado para ir exibir lá no Largo 2 de Julho, não sei aonde. Rapaz, eu descarreguei esse projetor umas 4 vezes para carregar de novo. Era pesado, uns 40 quilos, né? Mas era esse projetor que começou a passar os filmes do Cineclube, né? Então, para ficar interessante, porque essa meninada hoje está com o avanço tecnológico, tudo pequenininho, leve, e ainda fica se queixando. Pois é, como o Chico disse, precisava ver o que era aquilo, aqueles projetores pesadíssimos, né? E a importância disso, a minha filha Ingra, né, devia ter o quê? 7 anos, por aí assim, 8. Nós fomos ver a uma projeção lá do Cineclube, e era Nosferatu, de Herzog. Um filme de terror, assim, né? Mas um filme de uma dimensão extraordinária, Herzog, né? E ela, a partir daí, ela se encantou para o cinema, né? Por que nós assistimos aqui na Bahia, né? Eram os filmes do Pax, do Jandaia, filmes americanos, com os seriados de cowboy. Isso nós assistimos. E justamente os cineclubes, né, Walter da Silveira e Guido Araújo, nesse começo da nossa história de cinema, entre outros, eles começam a trazer uma produção de conteúdo, né? O cinema italiano começa a trazer todas essas coisas que seriam, assim, os valores desse percurso que o pessoal fez e está aí, né? O cinema baiano está muito bom, e a gente tem que te recordar de vez em quando esse nosso passado para saber quem somos, né? Bom, realmente, com relação a esses filmes que nós apresentávamos naquela época, é importante ressaltar isso. Quer dizer, de um lado, como eu já falei, essa ligação que o próprio
o Roland Schaffner tinha com o cinema alemão, e ele trouxe esses que vieram a se transformar nos grandes cineastas modernos alemães, né? Como é o Fassbinder, Zog e tudo. Então, foi o Schaffner que trouxe aqui para a Bahia isso. E outra coisa muito importante, que foi um sucesso extraordinário, que foi, de certo modo, antecedeu a própria jornada, e eu posso confessar aqui que me estimulou muito a partir para a jornada, foi a realização dos premiados do Festival de Oberhausen. Viu? Foi um sucesso fantástico. Naquela época nós usávamos o Cine Rio Vermelho. Lembra, Chico? O Festival de Oberhausen foi a primeira vez que eu vi desenho animado como expressão assim, cultural mesmo. E aí me deu vontade de fazer também, porque o que eu via era aqueles entretenimento de Disney, né, que não me interessava, mas eu vi um filme muito simples, só de traços, uma figura que vinha andando num caminho também muito simples, aí se dividiam, né, a metade de um lado, a metade do outro, depois iam, quando se encontravam de novo adiante, não casava mais as coisas, cada um teve uma experiência diferente, e aí ficou a dualidade naquela pessoa, né? Simplíssimo. E aí a gente começou a fazer as coisas do cinema animado, né? Algumas experiências, eu trabalhava em propaganda também, fiz alguma coisa com o Leonelli. Quando você faz a primeira jornada, né? Eu estava lá na porta da tribuna, você disse, estou fazendo um festival de cinema. Faz um desenho animado. Como é que eu vou fazer desenho animado? Fazer uma coisa complicadíssima. Não faça, eu digo que nada. Quando eu saí de lá, né, eu aí resolvi, então eu vou fazer. E fizemos, e participei da primeira jornada com desenho animado. Né? Também foi meu caminho. Né? Para encerrar isso, eu acho que seria muito importante ressaltar o seguinte, quer dizer que por volta de 1975, se não me falha a memória, realizamos aqui que eu reputo como o curso mais importante de cinema que nós tivemos até hoje na Bahia, que foi o curso intensivo de cinema. Quer dizer, foi um curso feito já com a preocupação de formar realmente cineastas, né? Desse curso apenas eu tive 12 alunos, sendo 9 baianos, um paraibano, um paranaense e um uruguaio, né? E então, alguns dos cineastas hoje, baianos assim, mais conhecidos, como é o caso do Pola, do Navarro e tudo, e o Fernando Belles, então, foram alunos justamente desse curso, né? Porque esse curso deu, de fato, uma formação para esses jovens, naquela época, né, que vieram a se tornar cineastas. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais cinema baiano. Seria impossível registrar tudo o que se fez, faz e ainda se fará no cinema da Bahia em tão poucos programas. Por isso, a TVE, a sua televisão pública, criou Seixas Baianas. Nessa tela serão exibidos muitos filmes produzidos aqui, como esse de Ronaldo Duarte. Aproveite! América.
Na cidade do Salvador, da Baía de Todos os Santos, as cores, as coisas, os sentimentos, os rituais, os deuses são misturados. Nossa verdade é a mistura de raças, de culturas, de crenças, de ritmos, de alegrias e dores, de lutas de escravos, mistura de brancos, negros e índios, para criar a nação brasileira, original e única, civilização e cultura mestiças, a luminosa face de nosso povo. A festa de Nosso Senhor dos Navegantes começa na véspera. Pode-se mesmo dizer, começa no ano passado, pois sendo uma festa de 1º de janeiro, dia de Ano Novo, se inicia na tarde de 31 de dezembro, quando a imagem de Bom Jesus é trazida de sua formosa igreja da Boa Viagem, onde os azulejos contam seus milagres e assombros, salvando náufragos e navios, para a igreja da Conceição da Praia, na qual a Virgem, sua mãe, o espera. Uma e outra, o Santo dos Navegantes e a Senhora da Praia são transposições católicas do mito de Iemanjá, dona das águas. De tudo quanto é canto muita gente vem, de toda parte vem um bate-com de samba, batuque, capoeira e também candomblé. O sol está queimando, mas ninguém dá fé. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. 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 A Conceição da Praia está embandeirada, de tudo quanto é canto muita gente vem. De toda parte vem bate-com de samba, batuque, capoeira e também candomblé. O sol está queimando, mas ninguém dá fé. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. 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 Oh, venha me valer. Oh, venha me valer. Nas ondas do mar, uma galeota a Jesus levar. Meu senhor dos navegantes, vinha me valer. Meu senhor dos navegantes, vinha me valer. A volta do santo para a Boa Viagem, acompanhada até o cais de embarque pela Virgem da Conceição, é uma das mais belas procissões marítimas que se possa imaginar. Misturam-se o preto e o branco, o barroco e o primitivo, a confraria religiosa e o afoxé dos filhos de Gandhi, os orixás e os santos da igreja, Exu e o cão, e ora predomina o som da África, ora uma nuance azul de Portugal. Que por meio de combate virem, que os Messias, há muito prometido que na terra se aparecia. Na terra sim, adorarão com o vado Senhor que lhe Deus está potentado. Na terra, feliz berço sacrocento, onde Jesus quis fazer seu nascimento. Esta é uma festa antiga e de rua, íntima e quase familiar. É o teatro e o balé dos pobres, a representação dos mistérios de Belém, na transposição afro-baiana. No dia 5 de janeiro, dia dos Reis Magos, os ternos, os pastoris, os Bumba Meu Boi desfilam pelas ruas da cidade.
Alguns desses ternos são centenários. Sol do Oriente, terno da terra, terno da sereia, da estrela d'alva, do bacurau, iluminando com suas pobres lanternas a noite da Bahia. Nada mais pobre do que as luzes dessas lanternas de papel, nada mais ingênuo que o recitativo e o canto dessas pastoras de Deus em busca de seu presépio, nada mais dramático do que o curtido rosto desses homens idosos que o tempo marcou de experiência na labuta difícil, na longa travessia da vida e do amor. Nada mais poderoso que esse povo da Bahia, a quem a miséria, a fome, a moléstia, as incríveis condições não abatem, não vencem, não liquidam. Superando toda a desgraça, o povo da Bahia sobrevive e constrói seu duro caminho. Luta, trabalha, sofre e ri, invencível em sua força interior, em sua capacidade de viver. Na dança e no canto, lá se vão as lanternas das pastoras na festa do povo. Senhor do Bonfim é Oxalá, sobretudo Oxolufã, que é Oxalá velho, todo-poderoso. Orixá dos brancos, como diziam antigamente os escravos, que com suas mãos poderosas fundiram santos da Europa e deuses da África em divindades brasileiras, ternas e íntimas. Saiu certa feita Oxalá a visitar seus reinos para observar a vida do povo e o fez vestido de mendigo para melhor ver e constatar. Os guerreiros de Xangô, seu filho, tomaram-no preso como agitador, sem o reconhecer. Na prisão infame, sofreu o pai de todos os orixás as humilhações da fome, da sede, dos insultos e da sujeira. Quando finalmente o reconheceram e proclamaram, então trouxeram água para banhá-lo e para purificar o chão. São as águas de Oxalá, a festa do Bonfim. O dia maior da Semana do Bonfim é a quinta-feira da lavagem da igreja, com sua indescritível procissão de águas e flores. Descem os candomblés completos e todos vestem de branco, que é a cor de Oxalá.
festa das águas de Oxalá, festa do ritual Jejinagô, mas também festa de santo católico, do mais milagroso e celebrado santo da Bahia. Os sambas de roda, os pontos de capoeira, as cantigas de candomblé, misturam-se às ladainhas ao som dos sinos, às celebrações do mistério de Cristo. A lavagem do adro da igreja é uma batida de candomblé e as filhas recebem os encantados na rua. Mas dentro da igreja prossegue a Eucaristia. O povo penetrou de canto e dança o mistério milenar. Na noite de barracas que se esvaziam, os últimos festeiros se recolhem. As festas do Bonfim terminam no domingo, mas na segunda-feira prosseguem na Ribeira, um pouco adiante. Não se cansaram os foliões. Incansável é Oxalá, apoiado em seu pachorô, desconhece o cansaço, dança noites e noites sem parar. Samba de roda já adquire um ritmo carnavalesco. Os blocos vão substituindo os grupos de capoeira. As barracas é que permanecem as mesmas. Vem da festa da Conceição da Praia, estarão no Rio Vermelho. Também os foliões são o mesmo povo da Bahia, de mãos dadas na roda de samba, o canto poderoso e livre. Quem já botou pra lanchar, aprendeu que é do outro lado, de lá, de lá, de lá, de lá. O sol nasceu pelo som, é meu carbone, quero comer já. O som nasceu pelo som, é meu carbone, quero viver lá. E quero saber se o diabo nasceu na Bahia, foi na Bahia. O frio é leve, o sol no meio-dia, no meio-dia. Iemanjá tem 5 nomes, pois além de Janaína, Inaê e Maria, Doce Maria, e usa o título de princesa de Aiocá. Os oceanos, os mares, os rios, as fontes, a água cobriram o mundo, brotaram dos seios e do ventre de Iemanjá, quando seu filho Orungã
nascido de seus amores com Aganju, o deus da terra firme, quis violentá-la e possuí-la. Andou orungando por esse mundo afora, fugindo de seu esvairado desejo, mas a imagem da mãe de sua beleza não o abandonou, e um dia, louco e cego, ele a persegue, toma e violenta. Romperam-se então os seios de Iemanjá, abriu-se seu ventre, nasceram as águas e a Baía de Todos os Santos, no oriente do mundo. Chegou, 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 afinal que o dia dela chegou. Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro pra salvar Iemanjá. Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro pra salvar Iemanjá. Escrevi um bilhete a ela pedindo pra ela me ajudar. Ela então me respondeu que eu tivesse paciência de esperar. O presente que eu mandei pra ela de cravos e rosas. Só Iemanjá tem poderes para a vida e para a morte, e nenhum orixá é tão temido e amado por seus filhos quanto a mãe d'água, envolta em conchas e escamas, comandando os ventos, os peixes e os afogados. Pedindo pra ela me ajudar. Ela então me respondeu que eu tivesse paciência de esperar. O presente que eu mandei pra ela de cravos e rosas vingou. Chegou. Os pescadores conduzem presentes para Iemanjá, mãe e amante, bonança e tempestade, senhora de seus destinos e dos barcos, multidão de presentes. Flores, pentes, sabonetes, perfumes, talcos, tudo quanto serve à beleza da mulher para obter sua proteção. Um tempo bom de peixe e a brisa da baía, a viração da tarde. Para afastar os ventos de temporal, o mar de morte, negro de óleo, mar de náufragos e desgraças. Iemanjá é mãe e amante, a mais bela, a mais doce e desejada, a mais terrível e exclusiva das amantes. Ela é rival de todas as esposas, namoradas, noivas de pescadores e marítimos.
Cada um deles lhe pertence de direito. E um dia Janaína nos virá buscar, vestida de noiva, de algas e barbatanas, seu véu é de espuma. Virá em meio da tempestade, no clarão dos raios, no anúncio do trovão. Virá pelo seu noivo, pelo bem-amado, e o levará consigo para a viagem de núpcias no fundo do mar, nas costas de Aiocá. Ronaldo Duarte realizou filmes como A Terra do Samba de Roda e A Falência. Este último, vencedor do 3º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 1967. Ele também trabalhou como assistente de direção no filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha. Se você gosta de cinema, você já sabe. Na próxima semana, Os Sextas Baianas volta com uma nova sessão totalmente dedicada à 7ª arte na Bahia. Sempre às 21 horas, sempre na TVE, a televisão pública da Bahia. Até!